Quando Eduardo Mendes foi contratado como inspetor para avaliar as condições do orfanato São Vicente de Paulo, em Petrópolis, aos 43 anos, pensou que seria apenas mais um trabalho técnico de levantamento patrimonial para a PRIFIT, a instituição, fundada em 1952 pelas Irmãs da Caridade. Havia sido fechada 6 meses antes, devido a mudanças nas políticas de assistência social que priorizavam famílias acolhedoras em vez de institucionalização. Eduardo foi contratado para documentar o estado do prédio e recomendar se deveria ser preservado, reformado para outro uso ou demolido. A senhora Beatriz, diretora do Departamento de Assistência Social, foi clara sobre os objetivos da avaliação. Durante a reunião inicial, o orfanato funcionou por mais de 70 anos e atendeu milhares de crianças. Agora precisamos decidir o que fazer com o prédio. Você terá acesso completo a todas as áreas, arquivos e registros. E é um trabalho que pode levar várias semanas, então prepare-se para passar bastante tempo sozinho lá dentro. O orfanato São Vicente ocupava uma construção de 3 andares em estilo colonial, cercada por jardins amplos e uma capela pequena nos fundos da propriedade. O térreo abrigava refeitório, cozinha, salas de atividades e escritórios administrativos. O primeiro andar tinha dormitórios para crianças de diferentes idades, separados por gênero. O segundo andar continha biblioteca, salas de aula, enfermaria e quartos para as irmãs. Havia também um porão usado para armazenamento e lavanderia. Eduardo começou o trabalho metodicamente, documentando cada ambiente com fotografias, medições e avaliações técnicas das condições estruturais. Durante os primeiros dias, concentrou-se nos aspectos arquitetônicos e de conservação, ignorando a melancolia natural de um lugar que por décadas havia abrigado crianças sem famílias. Havia brinquedos esquecidos nos dormitórios, desenhos infantis ainda colados nas paredes das salas de aula, e uma sensação geral de vidas interrompidas abruptamente. O trabalho em orfanato abandonado tinha uma qualidade emocional diferente de outros projetos que Eduardo havia realizado. Cada quarto contava histórias silenciosas de crianças que haviam crescido ali. Cada brinquedo abandonado representava sonhos e esperanças que talvez nunca tivessem se realizado. Eduardo, em controvérsia, frequentemente pausando para imaginar as vidas das crianças que haviam chamado aquele lugar de lar. Foi durante a primeira semana que o Eduardo começou a ouvir sons durante o dia que não conseguia explicar facilmente. Risos de crianças ecoando pelos corredores quando tinha certeza de estar sozinho no prédio. Vozes jovens cantando canções infantis vindas das salas de aula vazias. E ocasionalmente o som de pés pequenos correndo pelos corredores, como se crianças estivessem brincando de pega-pega. Inicialmente, Eduardo atribuiu os sons a ecos de atividades da vizinhança ou ruídos urbanos amplificados pela acústica peculiar do prédio. Orfanatos têm muitos sons estruturais, menos madeira que se acomoda, tubulações antigas, sistemas de ventilação. Também considerou que sons de crianças das escolas próximas pudessem estar sendo transportados pelo vento. Conforme os dias passavam, Eduardo começou a ouvir sons mais específicos e tocantes. Vozes de crianças pequenas, chamando por mamãe e papai, durante que teriam sido horários de visita. Choro suave vindo dos dormitórios durante a noite. E ocasionalmente uma voz adulta feminina, cantando canções de ninar como se consolasse. Crianças perturbadas. Eduardo começou a pesquisar a história do orfanato para entender melhor o contexto do que estava avaliando. Nos arquivos da administração, descobriu que o São Vicente havia atendido mais de 3.000 crianças ao longo de suas 7 décadas de funcionamento. A maioria havia sido eventualmente adotada ou reintegrada às famílias, mas os registros mostravam que muitas crianças haviam passado toda a infância na instituição.
sem nunca encontrar famílias permanentes. Mais comovente ainda, Eduardo encontrou registros de que 62 crianças haviam morrido no orfanato ao longo dos anos, menos algumas por doenças, outras por acidentes e várias por condições que hoje seriam consideradas evitáveis, com cuidados médicos adequados. Todas essas crianças haviam sido enterradas no cemitério local, frequentemente sem cerimônias familiares, porque não tinham parentes conhecidos. Após descobrir essas informações históricas, os fenômenos no orfanato se intensificaram. Eduardo começou a ver figuras pequenas durante suas inspeções. Crianças de diferentes idades, vestindo roupas simples e uniformes escolares, sempre brincando ou caminhando pelos corredores, como se ainda vivessem ali. As aparições não eram mas profundamente melancólicas. As crianças fantasma pareciam estar seguindo rotinas diárias, como se o orfanato ainda estivesse funcionando. Eduardo via grupos de crianças pequenas, sentadas em círculo como se ouvissem histórias. Crianças maiores carregando livros como se fossem para aulas, e ocasionalmente uma criança solitária, sentada na janela como se esperasse alguém chegar para buscá-la. A aparição mais recorrente era de uma menina de aproximadamente 8 anos, de cabelos castanhos e vestido azul simples, que sempre aparecia na sala de visitas olhando pela janela. Quando Eduardo verificou os registros, descobriu que se tratava provavelmente de Ana Clara, uma menina que havia passado toda a vida no orfanato, esperando por uma família adotiva que nunca veio. Ela morreu de pneumonia em 1987, aos 9 anos, ainda esperando pelos pais novos, que as irmãs lhe prometiam que chegariam em breve. Eduardo também começou a ver aparições de irmã Turiza, a diretora que havia dirigido o orfanato por 40 anos até sua morte, em 1995. Ela parecia sempre verificando os dormitórios, como se ainda cumprisse sua rotina de assegurar que todas as crianças estivessem seguras e confortáveis. Irmã Turiza havia dedicado toda a vida ao cuidado de crianças abandonadas e, mesmo após a morte, parecia continuar sua missão. Eduardo percebeu que não estava testemunhando atividade paranormal perturbadora, mas uma recriação espectral de uma família institucional que havia sido formada por crianças sem outros lugares para ir e adultos dedicados a cuidar delas. O orfanato havia se tornado um lar eterno para almas que nunca haviam encontrado lares permanentes em vida. A descoberta mais tocante veio quando Eduardo encontrou uma sala secreta no segundo andar, atrás de uma estante da biblioteca. Era pequeno museu informal que irmã Turiza havia criado, contendo fotografias, cartas e lembranças de todas as crianças que haviam passado pelo orfanato. Havia fotos de adoções bem sucedidas, cartas de gratidão de ex-residentes e tristement, memoriais para as crianças que haviam morrido na instituição naquela noite. Depois de descobrir o museu, a atividade paranormal no orfanato mudou. Eduardo viu dezenas de crianças fantasma simultaneamente, todas reunidas na sala de atividades como se fosse uma grande reunião familiar. Irmã Turiza estava presente, sorrindo maternalmente, enquanto as crianças brincavam e conversavam como se fossem uma família grande e feliz. Eduardo entendeu que as aparições não eram almas perdidas ou atormentadas, mas uma comunidade espiritual que havia escolhido permanecer unida mesmo após a morte. As crianças que haviam morrido no orfanato não tinham outros lugares para ir, então permaneceram com irmã Turiza e outras cuidadoras que haviam se tornado suas famílias substitutas. As crianças fantasma não pareciam tristes ou perturbadas, brincavam alegremente, estudavam sob a supervisão de educadoras espectrais e pareciam ter encontrado na morte a estabilidade familiar que nunca haviam tido em vida. O orfanato havia se tornado literalmente um lar eterno, onde crianças abandonadas finalmente tinham uma família que nunca as deixaria. Eduardo também percebeu que algumas das aparições eram de crianças
que haviam sido adotadas com sucesso, mas que haviam morrido posteriormente. Elas retornavam espiritualmente ao orfanato durante momentos de dificuldade, como se fosse um refúgio emocional, onde sabiam que seriam sempre bem-vindas e cuidadas. Manifestação mais emocionante aconteceu quando Eduardo presenciou uma recriação espectral de uma festa de Natal no refeitório. Dezenas de crianças fantasma estavam sentadas às mesas, cantando músicas natalinas enquanto irmã Torisa e outras irmãs serviam uma ceia especial. Era uma celebração de família onde ninguém estava sozinho, onde todos tinham lugar na mesa, independentemente de terem famílias biológicas ou não. Eduardo tentou se comunicar com as aparições, especialmente Ana Clara, que parecia ser uma representante das outras crianças. Quando perguntou se elas precisavam de... Eduardo passou várias noites no orfanato, observando as rotinas espectrais das crianças e cuidadoras. Elas seguiam horários estruturados menos acordar, café da manhã, aulas, brincadeiras, jantar e orações antes de dormir. Era uma existência fantasmática organizada onde responsabilidades e cuidados mútuos criavam uma comunidade funcional. A experiência mais tocante aconteceu quando Eduardo viu uma criança fantasma nova chegando ao orfanato, menos aparentemente uma criança que havia morrido recentemente em situação de abandono na cidade. Ana Clara e outras crianças mais velhas imediatamente a receberam. Mostraram-lhe o dormitório e incluíram-na nas atividades como se fosse uma irmã há muito esperada. Eduardo entendeu que o orfanato espectral continuava cumprindo sua missão original: receber crianças que não tinham outros lugares para ir, proporcionando-lhes família, estrutura e amor incondicional. Era uma instituição que havia transcendido limitações físicas para continuar servindo sua comunidade. Eduardo também descobriu que as crianças fantasma ocasionalmente saíam do orfanato para visitar crianças vivas em situações de abandono ou risco. Elas serviam como guardiãs espirituais invisíveis, proporcionando conforto e proteção para crianças que estavam passando por experiências similares às que elas haviam vivido. A pressão emocional de testemunhar tanto amor e dedicação transcendentes começou a afetar Eduardo profundamente. Ele se encontrava emocionalmente investido no bem-estar das crianças fantasma e passou a ver sua avaliação não como trabalho técnico, mas como responsabilidade sagrada de proteger um lugar que havia se tornado verdadeiramente santo. Eduardo tentou comunicar suas descobertas para a prefeitura de forma que honrasse tanto suas responsabilidades profissionais quanto suas experiências paranormais. Em seu relatório oficial, recomendou que o prédio fosse preservado e convertido em um museu da infância ou centro comunitário que honrasse a história do orfanato e continuasse servindo crianças necessitadas. As reações foram mistas. Alguns funcionários da prefeitura ficaram tocados pela história do orfanato e apoiaram a preservação. Outros consideraram o projeto financeiramente inviável e preferiram demolição seguida por desenvolvimento comercial. Eduardo percebeu que estava lutando não apenas por um prédio, mas por reconhecimento público de vidas que muitas vezes eram consideradas descartáveis pela sociedade. Eduardo organizou visitas de ex-residentes do orfanato, muitos agora adultos, bem-sucedidos que acreditavam sua estabilidade aos cuidados recebidos das irmãs. Essas reuniões foram emocionalmente poderosas, com muitas pessoas compartilhando memórias de amor e proteção que haviam recebido durante os anos mais vulneráveis de suas vidas. Durante uma dessas visitas, vários ex-residentes relataram ter visto crianças brincando nos jardins e irmã Torisa caminhando pelos corredores. Era claro que Eduardo não era a única pessoa sensível às presenças espectrais no orfanato. A atividade paranormal era sinal de que o lugar continuava sendo um lar. Para todos que haviam encontrado família ali,
6 meses depois de começar sua avaliação, Eduardo conseguiu mobilizar apoio suficiente para preservar o orfanato. Foi convertido em um centro de memória da infância e sede de uma organização que trabalhava com crianças em situação de risco. O projeto honrava tanto a história da instituição quanto sua missão contínua de proteger os mais vulneráveis. Durante a cerimônia de reabertura, Eduardo viu Ana Clara e dezenas de outras crianças fantasma observando alegres da janela. Irmã Therese estava presente também, sorrindo maternalmente como se orgulhosa de ver sua missão sendo continuada por uma nova geração de cuidadores. Eduardo continuou envolvido com o centro, servindo como consultor voluntário e, ocasionalmente, passando noites no prédio para manter conexão com a comunidade espectral. As crianças fantasma pareciam aprovar as novas atividades, frequentemente aparecendo durante eventos especiais, como se quisessem participar das celebrações. Hoje 5. Annonce du Point. O Centro Memorial São Vicente é reconhecido como um dos projetos de preservação histórica mais bem-sucedidos da região. Visitantes frequentemente comentam sobre a atmosfera, especialmente acolhedora do lugar, e funcionários relatam ocasionalmente ver crianças brincando nos corredores ou ouvir canções de ninar durante a noite. Eduardo aprendeu que nem toda atividade paranormal é sobre assombração ou medo. Às vezes, é evidência de que amor e dedicação são forças tão poderosas que criam vínculos eternos entre pessoas que se tornam família por escolha, não por sangue. As crianças fantasma do orfanato não assombram o lugar. Elas o abençoam com lembretes constantes de que todo ser humano merece lar, família e amor incondicional. Nas tardes tranquilas, quando Eduardo visita o centro, ainda ocasionalmente, ouve risos de crianças vindos dos jardins e vê sombras pequenas correndo pelos corredores. Ana Clara ainda aparece na janela da sala de visitas, mas agora não está mais esperando. Está observando e protegendo, assegurando que nenhuma criança que entre naquele lugar seja jamais esquecida ou abandonada, porque alguns lugares se tornam tão sagrados através do amor e sacrifício que nem mesmo a morte pode quebrar os vínculos familiares que se formam lá. E preservar história significa reconhecer que algumas instituições transcendem limitações físicas para continuar servindo suas comunidades, através de dimensões que nossa compreensão ainda está aprendendo a aceitar. A verdadeira lição do orfanato São Vicente não é sobre fantasmas, mas sobre a responsabilidade que todos temos de proteger e cuidar das crianças mais vulneráveis da sociedade. E que às vezes, amor verdadeiro significa criar família onde família biológica falhou e continuar cuidando mesmo quando o mundo prefere esquecer. O orfanato permanece como prova de que alguns amores são eternos. Algumas famílias transcendem vida e morte, e alguns lugares se tornam santos através da dedicação de pessoas que escolhem cuidar dos esquecidos. Ana Clara e suas irmãs espectrais finalmente encontraram o que sempre procuraram, menos um lar onde nunca serão abandonadas. Uma família que nunca as deixará e amor que durará para sempre.